fui na FUNAI. Eu falei, cara, se esse fenômeno é da natureza, ele tá vindo aqui e ele tá presente na Amazônia, nas aldeias, nesses locais isolados. Então eu vou na FUNAI, fui na FUNAI. E por que eu fiz isso, além desse pensamento? Por conta do trabalho, etc., tem contatos dos contatos, tal, trabalho na Petrobras, tem os contatos, não um contato direto, mas o contato de amigos de amigos. Chegou a mim o quê? Por coincidência, que é aquela coisa, nada é coincidência, né? Por uma série de coincidências... Tu não sabe explicar os motivos. Cheguei no cara e comecei a falar desse assunto. Ele falou esse assunto comigo. Eu tava no outro assunto e... Pô, cara, tem uns negócios estranhos na Amazônia. As naves estão saindo dos rios, de dentro dos rios e dentro da floresta. Estão levando indígenas. Estão disparando raios luminosos nos indígenas que causam vários efeitos nesses indígenas. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Mentira. Pra mim já era demais. Eu vi luzes, né? Luzinhas, né? Perto. Estranhas, mas luzes. Agora, vira uma nave do rio e da floresta começar a atingir os indígenas na Amazônia, eu já achei demais. Falei, não, você tá de brincadeira. Ele falou, não, faz um pedido de informação, aldeia tal, ano tal, vai vir coisa aí. Eu fiz. 2014, aldeia Pilcha, tribo Achaninca, né? Campa do Rio Amônia, lá no Acre. E aí veio, pra minha surpresa, dezenas de páginas da FUNAI. E aí, a partir das páginas da FUNAI, que eu nem acreditava no que eu tava lendo, que a gente vai ver daqui a pouco aqui, veio páginas da Polícia Federal. Da Polícia Federal veio o Ministério Público, eu fui puxando no novelo de linha. Hoje são mais de 100 páginas de documentos e 20 minutos de vídeo com os testemunhos dos indígenas, a Polícia Federal, os agentes lá entrevistando os indígenas, os vídeos de antropólogas dos fenômenos, que eu vou mostrar daqui a pouco aqui também. E aí pode botar na G21, que a gente tava, que é a inquérito, né? Daí o Marcelo Antônio Neme, delegado de polícia, que abriu esse inquérito para investigar se esses fenômenos... Olha que bizarro. Se existe algum crime ali, né? Por que aconteceu? O primeiro grande caso foi... Esse fenômeno desce, julho de 2014, Copa do Mundo Brasil, ele desce na aldeia. Tem a galera reunida na casa dos índios, quase dormindo. E ele dispara em 3 meninas feixes luminosos. Pá, pá, pá. O que acontece quando as meninas recebem os feixes luminosos? Dá dor de cabeça, desequilíbrio, vermelhidão na pele, fraqueza muito grande. E todas as meninas afetadas, uma perdeu a criança. Porque foi correr da luz, não por causa da luz, mas porque foi correr da luz, caiu desesperada e bateu a barriga e perdeu. Aí pediram ajuda os indígenas e falaram, não consigo mais pescar, porque dá 6 horas da noite, esses caras vêm. E olha que interessante a habilidade deles. Se você tava sozinho e você tava em dupla, esses caras vinham pra cima da gente. Então eles vinham, eles eram caras que estavam ali numa operação bem oculta e perspicaz de pegar as pessoas quando elas estavam num momento de fraqueza sozinhas ou em dupla. Então os indígenas pararam de pescar, porque 6 da noite, quando caiu o sol, vinha essa galera, essas luzes e naves também dos oceanos, dos rios e das florestas lá do Acre para poder aparecer e depois voltavam para a floresta e para os rios. E aí tem essa figura, né? E com a mesma relação da sua experiência Sim. do horário do pôr do sol. Sim. Quando caía à noite, esses caras vinham para pegar as pessoas. E aí tem lá de pessoas desaparecidas. Isso os indígenas contaram, isso não foi confirmado nos documentos da Polícia Federal. Mas os relatos dos indígenas é que pessoas desapareciam também. Tá? Mas o mais forte que estava nos documentos é essas pessoas afetadas pelos raios luminosos. E o que acontecia depois? As pessoas se sentiam enlouquecidas. Quando elas recebiam esse raio luminoso, parecia que elas iam, na palavras delas, ficar loucas. Ficavam muito perturbadas. Pareciam que iam enlouquecer. Endoidava a vida delas, os indígenas falam. O que é uma coisa que a gente vai explorar daqui a pouco. Mas tá aí a portaria. Marcelo Antônio Neme. E aí Marcelo Antônio Neme abre, então, essa portaria para poder criar um inquérito criminal para investigar se haveria algum crime, esses fenômenos lá, e coloca 2 agentes lá, o Reis e o Tenório, para poder investigar isso. E o que acontece também, por que foi aberto esse inquérito aí? Porque a Secretaria de Segurança Pública do Acre recebeu a denúncia da FUNAI, e aí o Wildor Reni Grabner, que era o secretário de Estado de Segurança Pública na época, recebe a denúncia e dispara para a Polícia Federal e para as autoridades, fala assim, olha só, tá acontecendo um problemaço aqui com os indígenas, estão sendo atacados por essas luzes, precisamos fazer alguma coisa. E a partir dessa carta, e tá ali escrito na carta do Wildor Reni Grabner, que fala assim,
A FUNAI encaminhou pra gente esse pedido, esse ofício, que é uma carta-denúncia referente ao aparecimento de objetos estranhos na aldeia Piltia, TI Campa do Amônia, município de Marechal Tamaturgo, no Acre. A partir dessa carta da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Federal instala o inquérito e começa toda uma investigação. Os agentes vão para a aldeia colher depoimentos e colhem também testemunhos e vídeos. Esses vídeos todos estão naquele link que está ali em cima. O AP Brasil, que eu mantenho, o apbrasil com z.com/caso-acre. Então, o telespectador que quiser ver todos os documentos agora, é só entrar nesse site que está ali em cima, vai ver os vídeos e vai baixar todos os documentos. Mais de 100 páginas de documentos sobre esses casos. E aí, o que começou a acontecer? A polícia não tinha contingente para poder fazer a investigação. Mandaram 2, 3 agentes para poder ver o que estava acontecendo. E eles não tinham como ficar muito tempo, ficaram 2, 3 dias e não viram nada. E aí começaram a falar assim, cara, esses indígenas estão usando ayahuasca. A Polícia Federal tá no inquérito. Aí com base nisso, eles quiseram encerrar. Aí o Ministério Público falou assim, não encerra não, porque eu acredito nos indígenas, o que está acontecendo, vocês não vão encerrar e eu quero uma segunda missão lá, mais detalhada. Aí a Polícia Federal faz com um contingente maior, mas fica aí 3 a 5 dias, pouco tempo ainda, e conclui que de fato estava acontecendo algo que não é um crime, não tinha nenhum humano cometendo um crime ali, e essas coisas estavam acontecendo porque eles estavam relatando e o que começou a acontecer? As antropólogas começaram a ir para lá, antropólogos influentes, e viram os fenômenos. Aí caiu por terra aquela teoria da ayahuasca. Porque as próprias antropólogas da FUNAI, da FRJ, começaram a ir para lá em suas pesquisas de mestrado, doutorado, na aldeia, e começaram a ver o que estava acontecendo mesmo e testemunhar. E aí uma delas, que é a Paula Colares, ela consegue registrar o fenômeno num vídeo, e aí eu separei alguns fotogramas desse vídeo, para não estender muito, que eu vou mostrar aqui. Mas esse vídeo tá lá nesse link que eu coloquei, o pessoal vê na íntegra. Mas eu vou colocar umas fotos, que aí são os objetos, né? Aí os objetos, a partir desse vídeo, que a Polícia Federal coletou, registrados pela Paula. Como é que eles eram esses objetos? Eles eram objetos esféricos, perfeitamente esféricos, escuros, objetos escuros, que tinham buracos. E eles eram meio acinzentados, meio ali amarronzados, escuros, com buracos. Desses buracos saíam luzes vermelhas e verdes, que iluminavam essa esfera, uma esfera imperfeita, e ela ficava às vezes esverdeada ou avermelhada, como você pode ser visto aí na imagem. E depois disso, esses objetos desciam, né? Quando esses objetos desciam, eles ficavam totalmente iluminados de branco, e aí até cegando as vistas dos indígenas. Parece que ela como se fosse uma camuflagem desses objetos. Eles se tornavam totalmente iluminados, desciam na aldeia, e quando eles estavam todos brancos e iluminados, descendo na aldeia, eles desferiam esses feixes luminosos que atingiam os indígenas, dando esses efeitos inteiros, que eu comentei aqui, fisiológicos, dor de cabeça, desequilíbrio, fraqueza e etc. Eles ficavam afetados muitas semanas, parecendo que iam enlouquecer. Afetava mentalmente essas pessoas. Então é isso que acontece no Acre. E aí, meu amigo, depois, a antropóloga Carolina Comandulli, ela vai então para a aldeia, uma outra antropóloga, e ela vai dormir e um fenômeno entra na casa em que ela estava dormindo. E o que acontece esse fenômeno? Era uma esfera branca, parecida com o que eu vi na Serra da Beleza, uma esfera ali que tinha 20, 30 centímetros. Ela entra na casa, ela achou que fosse a pessoa com lanterna, e ela entra na casa. Quando ela entra na casa, ela achou que ela viu que não era uma pessoa, era uma esfera de luz flutuando a meio metro do piso, com um movimento muito parecido com o que eu vi também na Serra da Beira, de tremer, tem isso nos documentos, tremendo de um lado para o outro. E aí quando ela vê que não era uma pessoa, ela entra em pânico, fica chocada com aquilo, uma esfera que não faz barulho, não faz nada, e essa esfera tirava flashes das pessoas dormindo. Tinham várias pessoas dormindo na casa, esse fenômeno tirava flashes delas, como se fossem fotos, sem barulho nenhum. Ela entra em pânico, coloca a cabeça no cobertor e vai dormir. Tenta dormir, porque ela não conseguiu. Eu conversei com ela. E o que acontece? O Ministério Público fala assim, caramba, temos que abrir a nossa investigação. O Ministério Público vai e cria uma investigação civil desse fenômeno. O que acontece? Eles não tinham contingente para mandar para a aldeia. Meses depois, mandaram um monte de ofício para a Força Aérea, para o Exército. Aí, engraçado que a Força Aérea falava assim, não tá no céu, tá descendo, então não é comigo, no meu radar não registrei nada, então... E o Exército falava assim, não, tá flutuando, pô, então não é meu também, eu não ouvi nada. Pra mim, e o Exército falou assim, pra mim era um conflito entre tribos. Aí
Acabou que não deu em nada, esses ofícios. E fecharam, não temos ninguém pra mandar pra aldeia, vamos encerrar por aqui. O Ministério Público não quis ir lá na aldeia. Não tinha, falou que não tinha contingente. A justificativa foi essa. O cara que tava escrevendo papel não podia ir lá. Pois é. Tinha que fazer o ADM. Só Cheguei tem a fazer o contingente ADM. pra fazer ofício. O ADM, é. E aí, cara, o seguinte, quando acontece na Amazônia, ou em qualquer lugar do Brasil, esses surtos, né, que duram, isso durou meses. Foi 2, 3 dias, durou meses. Foi de junho até lá, dezembro de 2000 ou novembro de 2014. O governo reza pra acabar. Porque não consegue explicar o que é. Aí entra aquele lance que você falou, né? Os indígenas pedindo ali uma providência, né? E o governo ali assumindo, indo. Não dá. Não sei. A única coisa que eu consigo fazer é pegar relato. Eu vou registrar pra ver. Mas é um conforto pra eles, porque senão fica parecendo que eles são mentirosos e malucos. Quando vai alguém do governo e vê o que tá acontecendo, aí pra eles é um conforto, esse reconhecimento. Então, e só isso já é suficiente. Não é totalmente suficiente, mas acalenta o coração deles ali para aquele desespero que eles estão na época e dá uma sensação maior de segurança também, a presença ali da Polícia Federal, dos militares, enfim. E o fato é que eles encerraram esses inquéritos sem saber o que era. Quando eles encerram esses inquéritos, o que acontece? Isso está lá nesse link também que eu comentei. Esses fenômenos vão para uma aldeia a sudeste. Uma outra aldeia chamada Campo Isolados do Envira. Aí lá o negócio foi brabo. Porque lá o objeto desce, os indígenas caçando em grupo, na mata, o objeto desce, iluminado, queima todas as lanternas deles ao mesmo tempo. Eles ficam desesperados, não sabem o que é aquilo, e começam a atirar de espingarda. Aí o objeto mandou um feixe luminoso só no indígena e mandou aquele que não era o que foi das meninas, não. Mandou um letal, o quase letal. Apagou o índio. E aí ele vai em coma. O professor chamado Ayrton leva ele pra Feijó, que é uma cidade próxima. Ele fica no hospital. E aí eu fui ao Acre, vou começar a contar isso agora. Fui ao Acre ano passado. E descobri que esse indígena, quando ele acorda, ele não lembra de nada que aconteceu. Ele ficou em coma, na UTI. Quando ele acorda, ele tirou tudo e fugiu, voltou pra aldeia, sem saber o que aconteceu. Achou que tinha sido internado à força. Nossa, o que estão falando comigo aqui? Tirou tudo e correu, voltou pra aldeia. E não lembra de nada até hoje. Então é um fenômeno que aparentemente tecnológico, eram esferas ou cilindros ou luzes, saem dos rios da floresta, jogam feixes luminosos que causam vários efeitos fisiológicos, só que o mais grave vem depois. Essas pessoas são atormentadas mentalmente. Fica aquela visão vindo, como se fossem jogos mentais desse fenômeno. É como se fosse, quando ela joga a luz, é só um pico do iceberg pro que vem depois, um link de comunicação que estabelece com a mente dessas pessoas. Por isso que elas dizem, estou ficando louca, estou amedrontada, etc. Isso tem nos relatos que a Polícia Federal colheu lá.